Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre a história do Papa Bento XVI. Neste vídeo, vamos falar sobre a vida e o legado do Papa Emérito, que foi eleito em 2005 e renunciou ao papado em 2011. O Papa Bento XVI nasceu com o nome de Joseph Ratzinger, em 16 de abril de 1927, na Alemanha. Infância e juventude. A infância e juventude do Papa Bento XVI foram marcadas por vários acontecimentos históricos significativos. Ele nasceu na Alemanha, durante o período de ascensão do partido nazista de Adolf Hitler. Quando ele tinha 14 anos, ele foi obrigado a se juntar à juventude hitlerista, um grupo de jovens que apoiavam o partido nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para servir no exército alemão, mas foi liberado devido a uma doença. Após o fim da guerra, Bento XVI estudou teologia e filosofia em várias instituições de ensino superior na Alemanha. Ele se formou em teologia em 1951 e se ordenou sacerdote em 1952. Durante a sua juventude, Bento XVI também foi influenciado pelo Concílio Vaticano II, um evento histórico que ocorreu entre 1962 e 1965 e que trouxe muitas mudanças na Igreja Católica. Ele participou do concílio como consultor teológico e foi um defensor da reforma da Igreja. Ordenação e carreira eclesiástica. Após se formar em teologia, o Papa Bento XVI se ordenou sacerdote em 1952. Ele começou a ensinar teologia em várias instituições de ensino superior na Alemanha e se tornou um importante teólogo da Igreja Católica. Em 1977, ele foi nomeado bispo de Munique e Frisinga pelo Papa Paulo VI, e em 1981 foi nomeado arcebispo de Munique e Frisinga pelo Papa João Paulo II. Durante sua carreira como bispo e arcebispo, ele se tornou conhecido como um defensor da fé tradicional da Igreja Católica e um oponente de ideias modernas como o liberalismo teológico. Em 1992, ele foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II e tornou-se um dos líderes mais proeminentes da Igreja Católica. Em 2005, ele foi eleito Papa, sucedendo ao Papa João Paulo II, e tomou o nome de Bento XVI em homenagem ao santo patrono da Europa, São Bento de Nursia. Eleição como Papa. A eleição do Papa Bento XVI ocorreu em abril de 2005, após a morte do Papa João Paulo II. Ele foi eleito pelo Colégio de Cardeais, um grupo de cardeais da Igreja Católica que é responsável por escolher o novo Papa quando o cargo fica vago. A eleição do Papa é um processo bastante formalizado que segue regras específicas estabelecidas pela Igreja Católica. Ele foi eleito no quarto dia de conclave, um processo de votação secreta realizado pelo Colégio de Cardeais para escolher o novo Papa. Após sua eleição, Bento XVI tomou o nome de Bento XVI em homenagem ao santo patrono da Europa, São Bento de Nursia. Ele foi consagrado como Papa em 24 de abril de 2005, em uma cerimônia na Basílica de São Pedro, em Roma. Ensinamentos e legado. Como Papa, o Papa Bento XVI foi conhecido por sua defesa da tradição cristã e por sua oposição ao aborto, à eutanásia e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele também foi um defensor da paz e da reconciliação entre os povos e as religiões. Um de seus ensinamentos mais conhecidos foi a sua defesa da fé tradicional da Igreja Católica e da sua oposição ao liberalismo teológico. Ele acreditava que a Igreja deve manter firme em suas crenças e ensinamentos, e que a interpretação liberal das Escrituras e da doutrina cristã pode levar a uma diluição da fé. Ele também foi um defensor da paz e da reconciliação entre os povos e as religiões. Durante seu papado, ele visitou vários países e encontrou-se com líderes religiosos de outras tradições, procurando promover a paz e a compreensão mútua entre as diferentes religiões. O Papa Bento XVI também foi um defensor da causa ambiental e da responsabilidade ecológica. Ele encorajou a Igreja Católica a tomar medidas concretas para proteger o meio ambiente e alertou sobre os perigos do aquecimento global. Renúncia. A renúncia do Papa Bento XVI foi um acontecimento histórico inédito na Igreja Católica moderna. Ele anunciou sua renúncia em 11 de fevereiro de 2013, tornando-se o primeiro Papa a renunciar ao papado desde o século XV. Na época, o Papa Bento XVI explicou que sua renúncia se devia às suas limitações físicas e mentais, que o impedia de exercer plenamente as suas responsabilidades como líder da Igreja Católica. Ele disse que sentia-se incapaz de enfrentar os desafios atuais da Igreja, e que era melhor para a Igreja e para ele mesmo que ele renunciasse ao papado. A renúncia do Papa Bento XVI foi aceita pelo Colégio de Cardeais, que iniciou o processo de eleição de um novo Papa.
Em março de 2013, o argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa Francisco, sucedendo a Bento XVI. Polêmicas. Durante o seu papado, o Papa Bento XVI esteve envolvido em várias polêmicas, principalmente relacionadas a questões doutrinárias e sociais. Algumas das polêmicas mais notáveis incluem aborto e eutanásia. O Papa Bento XVI era um defensor firme da vida desde a concepção e era contra o aborto e a eutanásia. Ele argumentou que a Igreja deve defender a vida humana em todas as suas formas e que o aborto e a eutanásia são atos contrários à vontade de Deus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Papa Bento XVI era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e defendia a instituição do casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Ele argumentou que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à doutrina cristã e à natureza humana. Pedofilia na Igreja Católica. O Papa Bento XVI enfrentou críticas durante o seu papado por sua gestão da crise da pedofilia na Igreja Católica. Ele foi acusado de não agir de forma suficientemente rápida e enérgica para lidar com o problema e de não ter feito o suficiente para proteger as vítimas. Relações com o Islã. O Papa Bento XVI também foi alvo de críticas devido suas declarações sobre o Islã, incluindo um discurso em 2006 em que citou uma crítica do imperador bizantino Manuel II Paleólogo ao Islã como uma religião violenta e não razoável. Ele também foi acusado de não fazer o suficiente para promover a paz e a compreensão mútua entre cristãos e muçulmanos. Relações com o judaísmo. O Papa Bento XVI também enfrentou críticas por suas relações com o judaísmo. Ele foi acusado de não fazer o suficiente para promover a reconciliação entre cristãos e judeus, e foi criticado por alguns por sua decisão de reabilitar a figura do bispo Richard Williamson, que havia negado a existência do Holocausto. Relações com o governo chinês. O Papa Bento XVI também foi alvo de críticas por suas relações com o governo chinês. Ele foi acusado de não fazer o suficiente para proteger os direitos religiosos dos católicos na China e de não se opor ao governo chinês, que controla a Igreja Católica na China de forma rígida. Controvérsias teológicas. O Papa Bento XVI também teve que enfrentar controvérsias teológicas durante o seu papado. Ele foi acusado por alguns de ser muito conservador e de não se abrir a ideias modernas e a interpretações mais liberais da doutrina cristã. Ele também foi criticado por alguns por sua oposição ao diálogo interreligioso e por sua defesa da fé tradicional da Igreja Católica. Viagem ao Brasil. O Papa Bento XVI visitou o Brasil em maio de 2007, durante a sua primeira viagem internacional como Papa. Durante a sua visita, ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e participou de várias cerimônias e eventos religiosos. Um dos destaques da sua visita foi a sua participação na Jornada Mundial da Juventude, um evento católico realizado a cada 3 anos em diferentes países do mundo. O Papa Bento XVI celebrou a missa final da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, diante de uma multidão estimada em mais de 40 mil jovens e a missa canonização do Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, que reuniu 1.200.000 pessoas. Durante a sua viagem, o Papa Bento XVI também se encontrou com representantes de outras religiões e falou sobre a importância da paz e da compreensão mútua entre as diferentes religiões. Ele também destacou a importância da Igreja Católica no Brasil e enalteceu o papel dos católicos na promoção da justiça social e da paz no país. Falecimento. No final de sua audiência em 28 de dezembro de 2022, o Papa Francisco revelou que o Papa Bento XVI estava muito doente e orou a Deus para que o confortasse e o apoiasse neste testemunho de amor à Igreja até o fim. Na mesma data, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que nas últimas horas houve um agravamento da saúde de Bento devido ao avanço da idade e que ele estava recebendo cuidados médicos no Mosteiro Mater Ecclesiae. Infelizmente, o Papa Bento XVI faleceu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, no Vaticano. O Vaticano emitiu um comunicado informando: com pesar, informo que o Papa Emérito, Bento XVI, faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae. Mais informações serão fornecidas assim que possível. Essa foi a história do Papa Bento XVI. Se você gostou de saber mais sobre a história do único Papa contemporâneo a renunciar ao cargo, deixe seu gostei aqui no vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias sensacionais como essa. Um abraço e continue assistindo aos nossos vídeos.